Olá, povo de Deus, estamos começando o Show da Paz hoje num ambiente completamente diferente. Vou dizer bom dia para vocês, mas vocês podem perceber que nós estamos de noite aqui. Estamos gravando o Show da Paz aqui direto da Praça de São Francisco, na cidade de Cascavel, no Ceará. Esta que é a segunda festa mais bonita, maior, dedicada a São Francisco do nosso estado. Em primeiro lugar é Canindé e em segundo lugar está Cascavel, com média de 3, 4, 5 mil pessoas por noite aqui nessa praça. E é daqui que nós vamos fazer a festa, é daqui que nós vamos dar início ao nosso Show da Paz. E hoje nós vamos fazer um programa todo especial, dedicado a Francisco de Assis, porque na próxima terça-feira é dia 4 de outubro e 4 de outubro é festa de São Francisco de Assis. Você vai conhecer um pouco da história desse homem que encantou o mundo. Se você não sabe, no final do ano de 1999, a revista americana Times fez uma pesquisa qual seria as 10 mais importantes personalidades do milênio. E pasmem, meus irmãos, numa lista que foi de Albert Einstein, Mozart e tantos outros famosos, Francisco ganhou o primeiro lugar. Um homem simples, da Idade Média, é o personagem do milênio. Por quê? Pela sua mensagem, pelo seu amor, pela paz que ele anunciou com a sua própria vida. Dados e episódios fundamentais da vida de São Francisco. Em 1182, nasce em Assis, aos 26 de setembro, São Francisco. 1202, combate contra Perúzia em defesa de Assis e é feito prisioneiro. 1203, começa a primeira das 5 fases da conversão de São Francisco. As 5 fases vão de 1203 a 1209. 1206, troca de roupa com um mendigo em Roma. Voltando para Assis, ouve a voz de Deus através do crucifixo bizantino, que diz: Francisco, reconstrói a minha casa que está em ruínas. 1207, diante do bispo, renuncia a tudo, devolvendo até as roupas a seu pai. 1209, na festa de São Matias, depois de ter ouvido do padre a explicação do Evangelho da Missa, referente à missão dos apóstolos, começa sua missão de pregador da paz. Alguns jovens o seguiram, e assim começou a ordem primeira dos frades menores. 1210, vai a Roma com os primeiros irmãos e lá obtém do Papa Inocêncio III, de viva voz, a aprovação da regra. 1212, Clara foge de casa para seguir Francisco. Assim nasce a Ordem Segunda das Damas Pobres ou Clarissas. 1219, desejoso do martírio, parte para o Oriente, mas só consegue uma grave doença nos olhos. 1221, nasce a Ordem Terceira. Nesse ano, também escreve a regra não aprovada. 1223, escreve a regra definitiva, que é aprovada pelo Papa Honório III, no dia 29 de novembro. Também nesse ano, faz a primeira representação do presépio em Grécio. 1224, recebe no Monte Alverne os estigmas. 1225, depois de uma noite de sofrimentos, compõe o Cântico das Criaturas. 1226, quase cego, é submetido à cirurgia de cauterização, retorna à Pociúncula e na tarde do dia 3 de outubro vem a falecer.
1228, em 16 de julho, em Assis, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. 1230, em 25 de maio, seu corpo foi trasladado da igreja de São Jorge para a nova basílica, erguida em sua honra. 1939, é proclamado patrono primeiro da Itália pelo Papa Pio XII. 1979, é proclamado patrono da ecologia pelo Papa João Paulo II. 1999, é eleito personalidade do milênio pela revista Times. Em pesquisa realizada pela conceituada revista norte-americana Times sobre quem seria a personalidade do milênio, foram lembrados os seus leitores umas centenas de homens e mulheres, cientistas, escritores, revolucionários, líderes políticos, humanistas, artistas, papas, reis e presidentes. Entre as 10 maiores personalidades deste milênio foram apontadas pela maioria Albert Einstein, em 10º lugar, Mozart, em 9º lugar, Thomas Jefferson, em 8º lugar, William Shakespeare, em 7º lugar. Galileu Galilei ficou com o 6º lugar, Martinho Lutero, 5º lugar, Michelangelo, 4º lugar, Cristóvão Colombo, 3º lugar, Gutenberg, 2º lugar e São Francisco de Assis, 1º lugar. À parte as questões técnicas sobre como e com quem foi feita essa pesquisa, o que salta aos olhos é o fato de que um homem do século XII tenha sido eleito personalidade do milênio. A pergunta que nos salta aos olhos é esta: por que Francisco de Assis? Com certeza, a mensagem deste pobrezinho de Deus ainda encanta a humanidade. Preocupado com as questões da natureza, com o ser humano e com uma profunda intimidade com Deus, Francisco nos ensina hoje como trilhar o caminho da felicidade. São Francisco de Assis é o nosso homenageado no Show da Paz de hoje. E nós vamos, de qualquer ponto da praça, chamar a Luísa para saber quem são esses romeiros, esse povo maravilhoso que vem participar da festa de São Francisco. Alô, Luísa, onde você está? Alô, Magela, eu estou aqui na Praça de São Francisco e neste momento nós estamos acolhendo a imagem de São Francisco que está chegando da comunidade da Vila Chechel. E é um momento que todas as noites acontece. A imagem fica sempre numa comunidade e vem em procissão para ser levada para outra comunidade no dia seguinte. Nós podemos acompanhar agora a chegada da imagem e o povo aplaude com emoção. São Francisco é um santo muito querido aqui da nossa cidade, padroeiro querido mesmo. E agora ela vai se dirigindo para o altar, onde dentro de alguns instantes nós vamos dar início à celebração. Hoje, nesta celebração, temos como padre convidado o padre Damião. Acabou de chegar uma caravana do Camurim. Meu nome é Liduína, comunidade do Camurim, e a motivação é que a gente não deixa nunca, né, de participar de uma festa bonita igual a essa de São Francisco, que no Cascavel não há, né? Então a gente tem motivo de sobra para unir as forças, né, e fazer essa grande animação. Todos os anos o Camurim costuma vir para a festa de São Francisco? Todo ano o Camurim costuma vir, não só uma vez, né? Sábado a gente vê, então a gente está vindo hoje, quinta-feira provavelmente, e talvez segunda, terça, então no dia que der certo a gente está vindo, sempre assim, com os lotados. São Francisco é aquele santo que as pessoas sempre se apegaram, né, e se apegam ainda com ele, porque através dele muita gente já receberam grandes graças, né? E continua recebendo. Queremos agradecer e boas festas de São Francisco para vocês.
São Francisco de Assis foi um santo que nunca encontrou dificuldade para ir ao encontro dos mais necessitados. E nessa festa dele, também as pessoas com maiores dificuldades, até de locomoção, também não encontram dificuldade. E eu quero saber de você, Josafá, qual é a alegria de participar de uma festa de um santo tão bom, um santo tão do povo como é São Francisco de Assis? Eu acho uma festa muito querida pelo povo, né? Uma festa boa, uma festa que a gente, né, se reúne, é boa. Não falhei uma noite, graças a Deus, pedi São Francisco, tu vai me dar força para mim ir todas as tuas noites. Cheguei de Fortaleza 4 horas, que eu fui para uma consulta, né? Aí o meu marido, tu tem coragem? Eu vou sim, pode me dar minha roupa, eu vou agora. Aí tô aqui. E amanhã eu venho de novo, se Deus quiser. Vale a pena ser devota de São Francisco de Assis? Faz sim, demais. E como faz? Próximo eu tô aqui andando, se Deus ver meus pés aqui, batendo palma e pulando aqui pra ele. Ele me vendeu quando meus pés, se Deus quiser. Eu mando um recado seguinte, porque quer dizer que venha, né? Que não deixar a dificuldade de lado, tem que vir rezar, louvar. E ter fé em Deus, São Francisco, né? Tem muita gente que não vem com preguiça de vir para as festas para assistir novela. Mulher, tu é muito quente, tô de cadeira de roda, tu vai, vou sim. Quanto meu vai poder me arrastar na cadeira, eu vou, se Deus quiser. Festa de São Francisco em Cascavel e o Show da Paz aqui sendo apresentado de uma forma toda diferente. Estamos gravando direto da Praça de São Francisco aqui na cidade de Cascavel, Ceará. Você está gostando do nosso programa? Olha o nosso telefone, ligue agora, dê a sua opinião. Está gostando do Show da Paz? Olha, a partir de agora, o Show da Paz leva para você um pouco da história, da vida de Francisco de Assis. Nós chamamos algumas pessoas que têm uma experiência maravilhosa para contar. E a pergunta nossa é: qual é o trecho da vida de São Francisco que mais lhe chama a atenção? Vamos acompanhar agora a vida de São Francisco contada um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, pelos nossos irmãos da comunidade Paz e Bem. Vamos lá. O trecho da vida de São Francisco de Assis que sempre me chamou a atenção é da vocação dele. Que ele, na ermida de São Damião, ele olha para a cruz e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E aquela pergunta, de certa forma, é uma pergunta de todo vocacionado. Eu, como padre, antes de entrar no seminário, eu sempre me perguntava: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Então é uma pergunta fundamental na vida da gente: Senhor, o que queres que eu faça? Então é uma pergunta de São Francisco, é a nossa pergunta, e é uma pergunta de todos os vocacionados. Então façamos também da vida de São Francisco um pouco da nossa vida, porque esse o que queres que eu faça, aí dentro tem todo um significado muito profundo. O que queres que eu faça? Como foi que Deus respondeu a São Francisco? Vá, Francisco, não tenha medo, vá em frente. É a mesma coisa que nós, hoje em dia, devemos fazer. Ir sem medo, porque quem vai com a gente é Jesus. É o famoso Cântico das Criaturas, né? Também conhecido como Cântico do Irmão Sol, onde numa noite de muito sofrimento, Francisco de Assis já não encontrava mais consolo. Ele ouve a voz do Senhor que pergunta se ele recebesse uma recompensa, que lhe recompensasse por todo o seu sofrimento, né? Se ele não se alegraria. E ele diz sim, se alegraria muito. Então o Senhor fala para ele que se alegre ele, pobrezinho, né? Porque ele teria essa recompensa. Então Francisco, em meio a muita dor, ele compõe o Cântico das Criaturas, onde louva pelo Irmão Sol, pela Irmã Lua, por todas as criaturas, e até pela Irmã Morte, a qual ele fala que nenhum de nós viventes podemos escapar. O que tem mudado na sua vida depois que a senhora começou a vir aqui para a festa de São Francisco? Ah, minha filha, muitas coisas têm mudado. Ah, como é maravilhoso eu estar aqui nessa praça, para mim tudo... Quando está próximo à festa de São Francisco, para mim, Ave Maria, é um prazer eu estar aqui. Eu não tenho nem explicação para você como é que eu me sinto tão feliz de estar nessa praça.
Já alcançou alguma graça? Alcancei, ainda vou alcançar mais, se Deus quiser. Dê um recado para o pessoal que está em casa e que ainda não veio para a festa de São Francisco. O pessoal que estiver em casa, pessoal, venha para a festa de São Francisco, você se sente muito bem aqui. Esquece todos os seus problemas, porque quando eu estou aqui, não existe problema para mim. Para mim, eu sinto muito feliz e continuo sempre, todos os anos eu vim, se Deus quiser, enquanto eu sou viva. E convido vocês também para não faltar às festas de São Francisco, porque aqui a gente se sente muito bem, viu, Luiz? Estou aqui com a Neile, aqui mesmo de Cascavel. Ela também é devota de São Francisco e está pagando promessa. Neile, conta como foi essa história, que promessa é essa que você está pagando? Foi para minha mãe que eu fiz. Ela estava com problema no pâncreas, ela estava com um caroço e era um pouco sério, né? Aí eu roguei, pedi a São Francisco que ele curasse, que eu pagaria, vinha às 9h de traje de São Francisco e acompanhada com ela. E ela se recuperou, se operou. Assim que ela já saiu da cirurgia, já foi falando, sorrindo. Ficou bem mesmo, tá bem, graças a Deus. E a São Francisco, né? Deus é São Francisco. Você acredita mesmo que São Francisco é um santo milagreiro, é isso? Com certeza, eu já tenho uma história com ele desde pequenininha. Quando ela estava grávida de mim, uma amiga dela fez uma promessa para o parto dela ser bom e o meu nome ser Francisca. E o meu nome é Francisca. Esse é o Show da Paz na TV, direto da Praça de São Francisco, para você em todo o Brasil, curtindo aqui pela TV da Gente e a TV Trans. E atenção, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, conversando um pouco mais sobre a vida de Francisco de Assis neste programa especial. Comunidade Católica Paz e Bem. Nossa comunidade já desenvolve projetos com a juventude há 13 anos. Ao longo deste tempo, foram milhares de jovens que receberam a palavra de Deus através dos grupos de orações, dos eventos e das atividades e oficinas. Nós formamos músicos, cantores, atores, locutores, animadores. Mais que isso, nós formamos jovens novos para um mundo novo. Pessoas que chegaram no limite de suas vidas e encontraram alento e amor nos braços da paz e bem. Então, eu quero dizer para você que vale a pena investir numa obra em que causa esse milagre, em que faz milagre, que faz prodígio na vida das pessoas, colocando ela de novo, trazendo ela do fundo do poço, como foi feito comigo, da desesperança, colocando ela no meio do povo, trazendo dignidade para essa pessoa e fazendo ela acreditar nela mesma para poder viver bem, não só com o Senhor, mas com a sua família e com a sociedade. Invista na obra Paz e Bem, invista no futuro do jovem da sua comunidade. Oi, meu nome é Breno, participo daqui da comunidade Paz e Bem, sou do Mutirão e aprendi a tocar violão aqui na comunidade e hoje estou tocando nos louvores aqui. E eu sou Leandro, faço parte do Ministério de Música e sirvo ao Senhor cantando nos grupos de orações. Olá, meu nome é Felipe, sou do Ministério de Música Paz e Bem, desenvolvi bateria aqui com o passar do tempo e estou aqui para ministrar o que eu aprendi. É isso, então vamos tocar.
Veja agora um trecho da dança do Congresso Estadual da Renovação Carismática no ginásio do Colégio Marista, em Fortaleza, acontecida no dia 3 de setembro de 2010, com cerca de 30 jovens envolvidos, sendo que a maioria pertence ao bairro do Mutirão. Então é importante que a gente ajude, não só materialmente, mas de todas as formas, dando apoio, seja ele político, seja ele financeiro, seja ele religioso, até mesmo com a sua oração. Então eu acredito nesse projeto, estou fazendo parte dele, faço parte dele e sempre fiz parte da Paz e Bem, direto ou indiretamente. Então é importante. Hoje, talvez, se eu não estivesse onde eu estou, na televisão, trabalhando, com o crédito que a Paz e Bem me deu, que o Magela sempre me deu, talvez eu fosse mais um desses jovens que estivesse precisando de ajuda. De oração Manancial da Paz, toda quarta-feira às 19 horas, no Centro de Evangelização João Paulo II. Louvor, oração, adoração, palavra de Deus, partilhas, fraternidade. Um lindo momento de encontro pessoal com Jesus. É nesta quarta-feira, às 19 horas, na sede da Comunidade Católica Paz e Bem, Rua Coronel Biar, 1889, Centro, Cascavel, próximo à Secretaria de Ação Social. Você está acompanhando o Show da Paz da TV neste dia especial que estamos celebrando com você a vida de Francisco de Assis nesse domingo. Terça-feira que vem é dia 4 de outubro e vamos estar celebrando. Então a gente antecipa já. Estamos fazendo o programa aqui direto da Praça de São Francisco em Cascavel. Você pode perceber a multidão que cobre essa praça e o silêncio. Nesse momento, o padre está fazendo a homilia e o povo está num silêncio maravilhoso. Falar em homilia, quero convidar você agora para acompanhar o Padre Augusto, que veio também, que está aqui conosco, para anunciar a palavra de Deus para você. Vamos agora acolher uma palavra de paz com o Padre Augusto. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que está em casa neste domingo maravilhoso. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho de São Mateus e vocês estão vendo aqui ao fundo, nós estamos celebrando aqui em Cascavel, sim, na sede onde nós realizamos o nosso programa de TV maravilhoso para você aí em casa. Hoje nós estamos celebrando aqui a festa de São Francisco e nesse clima tão bonito da festa de São Francisco, o padroeiro da Paz e Bem e o padroeiro também de todos aqueles que são construtores da paz. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho narrado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta,
fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Meu irmão, minha irmã, essa palavra da salvação. Eu vou pedir aqui para Jussiane me entregar aqui o microfone. Estou aqui com essa turma maravilhosa, não é? Essa turma que é uma turma que está sempre engajada aqui na igreja, um pessoal da Paz e Bem, o pessoal, uns missionários da Paz e Bem, e vamos conversar sobre o evangelho de hoje. Vou pedir aqui para a Luísa pegar aqui, não é, a minha Bíblia. Olha, gente, hoje o evangelho de São Mateus fala de vinha, gente. Alguém pode me dizer aqui o que é uma vinha? É um pé de uva. Vinha é um pé de uva. Pois é, a vinha é um terreno plantado de videiras, ou seja, um terreno, a plantação de videiras. E, como a Jussiane falou aqui, vinha é um pé de uva, não é? Quer dizer, e é interessante, gente, que nosso Senhor chama o seu povo aqui no Evangelho de vinha do Senhor. E o que é a vinha do Senhor? Essa vinha, o que é essa vinha? É o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus, a vinha do Senhor. Então, o que significa? Só que naquele tempo, Jesus estava fazendo uma crítica muito séria aos judeus que também foram chamados vinhas do Senhor. Ou seja, eles são, o povo judeu, na verdade, era a videira, a vinha, no caso, a plantação de videira. Só que o que acontece? Nosso Senhor deixou nas mãos de alguns agricultores, que são os chefes do povo, que eram, na verdade, os chefes do povo, os sacerdotes, os reis, a responsabilidade de cuidar dessa vinha. O grande problema é que esse povo, que foi chamado por Deus para ser chefe do povo, para orientar o povo, para pastorear o povo, esses chefes, eles simplesmente acabaram entendendo essa vinha como se fosse deles e não do Senhor. E começaram a fazer coisas que não deveriam fazer com aquela vinha. O que foi que aconteceu? Nosso Senhor mandou profetas, não é? O que são os profetas? São as pessoas que anunciam, né, a palavra de Deus, as pessoas que são, posso dizer, os porta-vozes do Senhor, né? Muito bem, Luísa. Profetas são todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. A boca do profeta fala aquilo que Deus quer que ele fale. O profeta fala aquilo que Deus quer que ele fale. E o profeta foi até a vinha do Senhor, foi até a esses agricultores e pediu para que esses agricultores pudessem se relembrar da aliança, pudessem repensar aquilo que eles estavam fazendo com o povo. Porque, na verdade, o povo não é dos chefes, o povo é de Deus. O que foi que aconteceu? Nosso Senhor enviou profetas, mas o que foi que fizeram com os profetas? Mataram-nos, não é? Mataram os profetas, inclusive não pouparam nem até o próprio Filho de Deus, pouparam nem Jesus.
Aí o que foi que aconteceu? Nosso Senhor olha para esses chefes do povo, e ali Jesus falando com aqueles chefes diz: olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês porque vocês não acreditaram no Filho de Deus. Vocês matam os profetas, vocês não acreditam no Filho de Deus. E vai entregar, nosso Senhor ameaçou entregar essa vinha para outros povos, ou seja, para povos que estavam, na verdade, fora do contexto do povo de Israel. Esses povos que se tornaram também herdeiros do reino de Deus e que se tornaram a vinha do Senhor. O que é mais engraçado, gente, que nós somos esta vinha. Nós somos esses povos, não é? Nós somos o povo de Deus que se tornou vinha do Senhor, porque nosso Senhor nos deu esta graça para que nós produzíssemos muitos frutos. Então nós produzimos muitos frutos. Essa festa de São Francisco, tantos jovens vivendo essa dimensão da fé, vocês que estão aqui, são na verdade frutos desta igreja que se tornou a vinha do Senhor, plantação de Deus para o mundo de hoje, que anda faminto de Deus, que anda faminto da palavra. E um grande fruto da igreja, motivado pelo Espírito, movido pelo Espírito, foi um homem, e aí nós vamos dizer o nome desse homem todos juntos. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, esse homem que deu, na verdade, esse grande testemunho, esse grande fruto de paz para o mundo. Toda a vida de São Francisco foi uma vida doada ao Senhor, inclusive doada aos mais pobres, doada àqueles que foram chamados à escória da sociedade, os leprosos, os doentes, os enfermos, aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que não podiam entrar na cidade sem serem vistos de forma negativa, sem serem discriminados. São Francisco, ele abraçou o pobre, ele que era rico, ele que tinha tudo, ele que na verdade era um homem muito poderoso porque tinha muito dinheiro, ele simplesmente se desnudou. Tem uma fase de São Francisco que ele tira sua roupa e entrega ao seu pai, Pedro Bernardone, significando que ele estava se despindo da humilhação, de todo tipo de orgulho, estava se despindo daquela riqueza que leva ao inferno, aquela riqueza que destrói o ser humano por dentro. Ele estava se despindo de tudo isso para abraçar os mais pobres, os mais pequenos, esses pobres e pequenos que são na verdade a imagem de Jesus. Então Francisco de Assis foi esse homem extraordinário que através da sua face deixou e fez brilhar a face de Jesus. Aliás, deixou que a face de Jesus brilhasse nele. Então é por isso que nós estamos aqui na igreja, na Praça de São Francisco, aqui em Cascavel, nessa festa que é uma das maiores do estado do Ceará. Estamos aqui celebrando essa festa tão bonita e agradecendo a Deus pelas maravilhas que Deus fez na pessoa de São Francisco de Assis. Padre Augusto, depois do que o senhor colocou, nós podemos dizer que cada um de nós, a gente recebe do Senhor uma vinha para cuidar, porque São Francisco de Assis, ele recebeu uma vinha. E a vinha de Francisco tinha muitas pessoas leprosas, pessoas pobres. Então a gente pode dizer que a nossa missão é cuidar de uma vinha, e se a gente não cuida desta vinha direito, o que é que pode acontecer conosco? Luísa, boa pergunta. Na verdade, eu como padre recebi uma vinha. Ou seja, Nosso Senhor me deu uma paróquia para cuidar, para zelar. E se eu não faço bem, se eu não cuido bem dessa vinha, eu serei cobrado por Deus. Porque Nosso Senhor, quando Ele nos entrega em nossas mãos uma missão, é para nós, primeiramente, termos a consciência que ali é uma missão nossa, mas aquele bem que Nosso Senhor nos deu, não é? Aquele povo que Nosso Senhor nos confiou não é nosso, é dele. Nós somos apenas servos inúteis, que temos que cuidar das coisas de Deus com amor, com entusiasmo, com alegria. Vocês da Paz e Bem, não é? Os coordenadores da Paz e Bem, tem esses jovens aqui para cuidar. Esses jovens que precisam ser cuidados. Existe uma traça, não é nem uma traça, né? Existe um bichinho, um fungo que quer destruir essa vinha, que é a droga. A droga hoje em dia é um fungo, é um bichinho que quer destruir o jovem, gente. Então nós que somos igreja, nós que coordenamos as pastorais, vocês da Paz e Bem como coordenadores, são chamados a afastar essa peste que é droga, desses meninos que, na verdade, tem tanta coisa boa para oferecer para a igreja, não é? E é nossa responsabilidade. Nosso Senhor nos dá esta missão, tá certo? E aí, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho. Pronto. Eu gostaria de saber porque também o Evangelho fala um pouco sobre a obediência.
na questão que os profetas, mesmo sabendo que os antecessores dele foram mortos, eles iam a profetizar também, não é verdade? Eu queria saber se São Francisco também foi um homem assim obediente ao Senhor. Muito bem, Iago. Ele foi obedientíssimo. São Francisco, quando ele recebeu o convite para se lançar em missão, a princípio ele ficou um pouco apreensivo. Todo mundo que é chamado por Deus, a princípio, tem medo. Até porque, medo por quê? Porque a gente sabe, não é, que é difícil a gente se lançar em missão, porque a gente tem medo do desconhecido. E quando Deus nos chama, Deus não dá todas as receitas prontas. Ele quer que a gente aprenda no dia a dia, que Ele quer que a gente confie em sua graça, na graça dele. E é confiando na graça de Deus, é que nós vamos descobrindo o que Deus quer de nós. A gente se lança como um pescador se lança ao mar. Se lança ao mar para quê? Para pescar. Ele pode enfrentar ali no meio do mar uma tempestade, ele pode enfrentar muitas contrariedades, não é, pela força do mar, como também pode enfrentar calmarias. Mas geralmente nós que nos lançamos em missão, nós devemos esperar muito mais, não é, dificuldades e mar agitado do que até mesmo calmarias. Mas é assim que a gente enfrenta, é assim que a gente faz a vontade de Deus, se lançando inteiramente e deixando que a graça de Deus haja. Eu acho que o nosso tempo aqui, não é, já está esgotado, do nosso quadro, que é um quadro bonito, que a gente fala sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. E hoje aqui, não é, na Praça de São Francisco, nessa festa tão bonita de São Francisco aqui em Cascavel. Um mega, super, hiper beijo no coração de vocês e até o próximo programa. E aí, você está gostando do Show da Paz? Esse programa especial dedicado a Francisco de Assis, que estamos fazendo todo o programa aqui direto da Praça de São Francisco, em Cascavel, Ceará. Estamos no momento da Santa Missa e é um momento especialíssimo. Você pode perceber a praça toda em silêncio. E o Padre Damião fazendo a homilia deste dia que nós estamos gravando o Show da Paz na TV. Então que nesses festejos, a vida de São Francisco, o seu testemunho de fé, o seu testemunho de fidelidade ao Evangelho, possa nos ajudar a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas de mais fé, a sermos pessoas mais fiéis a Deus, ao Evangelho, a nosso Senhor Jesus Cristo, como foi São Francisco. Claro que nesse caminho de fidelidade a Deus, nesse caminho de fé, nesse caminho de aperfeiçoamento de nossa humanidade, a gente vai encontrar muitas dificuldades. Afinal de contas, seguir a Deus não é tão fácil. É preciso muita perseverança, é preciso muito esforço, é preciso vencer muitas dificuldades para alcançar essa vida nova. É preciso atravessar o deserto todo dia, todo dia. Agora nós estamos no momento central da nossa celebração. Estamos na Santa Comunhão. É um prazer imenso que estamos vendo, presenciando aqui na festa de São Francisco. É o povo em torno do altar. Todas as vendas estão paradas. O povo está cantando, o povo participando de uma maneira extraordinária. Eu estou ficando surpreso. Não sei qual foi a noite que tinha mais gente. Hoje a praça está lotada. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado a todos os participantes. Você ouviu o nosso Padre Moacir, que é pároco de Cascavel, nessa festa belíssima que é a festa de São Francisco. E você percebe realmente a Praça de São Francisco lotada. Tem sido assim todas as noites. Vem caravanas de todos os lugares.
Esse é o Show da Paz na TV, direto da Praça de São Francisco, para você em todo o Brasil, curtindo aqui pela TV da Gente e a TV Trans. E atenção, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, conversando um pouco mais sobre a vida de Francisco de Assis neste programa especial. Festa de São Francisco em Cascavel e o Show da Paz aqui sendo apresentado de uma forma toda diferente. Estamos gravando direto da Praça de São Francisco aqui na cidade de Cascavel, Ceará. Você está gostando do nosso programa? Olha o nosso telefone, ligue agora, dê a sua opinião. Está gostando do Show da Paz? Nós chamamos algumas pessoas que têm uma experiência maravilhosa para contar. E a pergunta nossa é: qual é o trecho da vida de São Francisco que mais lhe chama a atenção? O que mais me tocou na vida de Francisco de Assis, a capacidade que ele tinha de se superar. Quando ele passou a morrer para ele mesmo, passou a viver só para Deus. Quando ele se entregou inteiramente. Um fato engraçado e verídico da vida dele, que quando ele estava em oração dentro de uma gruta, o Senhor falou com ele. Disse que ele teria que amar aquilo que ele mais desprezar e passar a desprezar aquilo que ele mais amava. Foi daí que ele fez uma promessa para si mesmo, que ele iria dar um beijo em um leproso. Mas por que um leproso? Porque naquela época o leproso era o que se tinha de mais desprezível. Certa manhã, quando ele se deparou com esse dito leproso, ele até retrucou, mas ele lembrou da promessa, desceu do cavalo, abraçou e beijou. E alguns dizem que ele beijou na boca. Para você ver tamanho desprendimento que aquele homem tinha. Por isso ele é um santo que a gente tanto tem respeito por ele. Os leprosos de hoje, quem são? São os viciados, os aidéticos, aqueles menores abandonados, aqueles que não têm onde morar. Esses são os leprosos. Você tem coragem de dar um beijo nesse leproso? Francisco é um exemplo de vida para todos os cristãos, todas as pessoas. Um homem que tinha tudo que hoje o mundo pode dizer que é felicidade, dinheiro, né, riquezas, mas ele descobriu a verdadeira riqueza, que é o Senhor Jesus. Um fato muito importante que me alegra muito lembrar e ver assim sobre a vida de São Francisco e que toca muito é aquela parte em que o amigo dele, Bernardo, chama ele para dormir na casa dele, porque queria saber por que aquela mudança, né, de Francisco. Ele queria chegar mais perto de Francisco para saber o que motivava ele a ser tão feliz, sendo que ele tinha deixado toda a riqueza para trás. E Bernardo era um homem muito rico. No caso, no dia que eles foram lá para a casa de Bernardo, quando foram dormir, eles dois se deitaram e se fingiram um profundo sono. Então, São Francisco levantou-se, colocou-se de joelho e na parede assim tinha uma imagem do Senhor crucificado. E ele abriu seus braços e começou a proclamar: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo. Alguns historiadores falam que ele falava isso tão intensamente, com tanto amor, que Bernardo se tocou, ficou emocionado, né? Pelo simples fato dele estar demonstrando sua paixão, seu amor por Jesus, mesmo naquela imagem. E aí, o que me toca é isso, é a gente
demonstrar para os outros a paixão que a gente tem. Se a gente ama nosso Senhor, demonstrar, né, que a gente demonstre com o nosso coração, é se colocar diante da imagem e saber que aquele ali está vivo, não é uma mera imagem, mas é um Deus vivo, um Jesus que nos ama, né? E que você, meu irmão, que nos assiste agora, possa, a exemplo de São Francisco, se apaixonar por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso tudo, a nossa maior riqueza. Tem um episódio da vida de São Francisco de Assis que particularmente me chama muita atenção, me toca muito, que foi o momento em que ele recebeu os estigmas. São Francisco ele vivia um momento de muitos conflitos na ordem. São Francisco ele tinha um sonho de que a ordem franciscana fosse uma ordem que vivesse mesmo nos moldes do Evangelho. E o que é que o Evangelho pedia aos cristãos? O Evangelho pedia que todos tivessem uma vida simples, ou seja, comessem daquilo que dessem, não tivessem muitas posses. E como a comunidade cresceu bastante, vinham irmãos de tudo quanto era lugar, então alguns irmãos da ordem, inclusive Frei Elias, viu a necessidade de terem alguns locais, né, de ter algumas seguranças. E aquilo não repousava no coração de Francisco de Assis. Foi o que ele fez, ele saiu com Frei Leão, que era seu companheiro de todas as horas, para meditar e pedir a Deus força para saber lidar com aquela situação nova da ordem. Ele rezava e pedia para que no coração dele não nascesse a Eva ruim, que era uma Eva que ele dizia que era como se fosse um cravo, né? Um cravo do rancor, que deixava ele com o coração endurecido para perdoar os irmãos. Ele não queria transformar, como ele dizia, né, o adversário em inimigo. Ele não queria fazer isso. Isso do dia 13 para o dia 14 de setembro. E como era o dia 14 de setembro, era a exaltação da Santa Cruz, ele começou a pedir também a graça a Deus de receber os estigmas, porque a igreja comemorava nesse dia 14 de setembro o dia da exaltação da Santa Cruz, que é uma história muito longa, muito bonita, onde a igreja festeja, posso dizer assim, a importância da cruz em toda a história da salvação da humanidade. E ele pediu, ele fez uma oração muito comovente, pedindo ao Senhor que ele sentisse com a mesma intensidade, com a mesma dor, com o mesmo amor, aquela dor que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu quando estava sendo pregado na cruz por amor à humanidade. E ele queria da mesma forma. E não é que nosso Senhor Jesus Cristo resolveu atender ao apelo de Francisco de Assis. E naquele dia, nosso Senhor Jesus Cristo enviou do céu um serafim com 6 asas e foi penetrada as mãos, os pés e o coração, o lado de Francisco de Assis, o peito de Francisco de Assis. E ali ele recebeu os estigmas. E ele sentiu, naquele momento, o mesmo amor de Cristo. Então, para mim, esse é o episódio que marca a vida de Francisco de Assis, que nesse episódio se cumpre aquilo que ele tanto pedia. Ele queria ser igual a Jesus Cristo. E se faltava alguma coisa para que ele se tornasse igual a Jesus Cristo, naquele dia não faltava mais nada. Ele era o Cristo crucificado por amor a nós, na cruz. Então, peço que São Francisco de Assis também nos ensine a fazer pedidos como esse, por amor à humanidade, porque ele só fez uma coisa na vida dele, amar, como Cristo amou. A coisa que mais me impressionou na vida de São Francisco foi que eu li na sua história, no dia 29 de novembro de 1223, que foi ele, né, quem fez a primeira representação do presépio do Menino Jesus. E ele estava cheio de paz nesse dia e resolveu sair com o Frei Leão para fazer esse presépio. E quando ele chegou numa aldeia, a aldeia de Grétio, ele começou a pregar sobre o Menino Jesus de tal forma e tão emocionante que ele mesmo começou a chorar. E as suas lágrimas e o que ele falava era tão forte que fazia com que todo o público que lhe ouvisse também chorasse.
e emocionou a um homem chamado João de Vileta, que pegou a sua mão, emocionado, e chamou São Francisco de Assis para a sua propriedade. E era uma montanha lá. E quando ele estava nessa montanha, João Vileta diz que é um presente que resolveu dar a ele, porque sabe que ele é uma pessoa que gosta de estar nos lugares para se encontrar com Deus. E lá ele viu um lugar propício para fazer um momento com o Senhor. Lá era um lugar muito lindo, cheio de montanhas, grutas naturais lindas. E São Francisco ficou tão cheio com todo aquele lugar que resolveu chamar toda a aldeia para estar de noite ali. Só que quando ele chegou lá, quando ele começou a falar sobre o menino Jesus, ele teve vontade de construir um presépio vivo. E ele pediu para que se pegasse um boi, né, se pegasse um asno e se fizesse de verdade um presépio que pudesse ser tão semelhante quanto aquela noite que ele chamava de Noite Feliz. E aí ele mandou alguns que viviam lá na aldeia e outros que tinham lhe escutado e aqueles que lhe acompanhavam a chamar toda a aldeia. E chegou o momento. E quando foi à noite, lá, já tendo toda a gruta preparada, só que no presépio não havia nenhuma imagem do menino Jesus. São Francisco faz a liturgia e no momento da liturgia ele, depois que lê, ele sai para falar para o público que o escutava. E aí ele começa a falar palavras soltas. Ele olhava para o presépio e dizia: amor, amor, amor. Olhava e dizia palavras como infância, paz, amor. E aí ele começou a ter como se fosse um êxtase. As pessoas olhavam para o rosto de Francisco e viam que ele estava como se a sua consciência não estivesse ali. E ele começou, olhando para o presépio, a chorar. E começou a falar com alguém que estava no presépio, que ninguém via, que só ele vê. E ele começava a dizer: menino Jesus. E ele falava isso com uma docilidade tão inefável, um carinho tão grande, como se ele mesmo fosse a mãe, que aquele momento mexeu com todos os habitantes daquele lugar, todos que o assistiam naquele momento. E todos sentiram o que Francisco sentia, a presença real do menino Jesus. Então, é a história de um santo que talvez esse episódio a gente não conheça muito, mas é um dos episódios que mais me marcou. E é aí a razão de hoje, nos natais, nós fazermos o nosso presépio, né? Foi porque ele foi o primeiro de tanto amor pelo menino Jesus, que fez daquele momento um momento vivo para Jesus. E até hoje a gente vem fazendo isso. Então, é isso. Que nós tenhamos a graça de, não só nos natais, mas na nossa vida, todos os dias, a gente ter essa espiritualidade de São Francisco de Assis, ser tão apaixonado por Jesus a ponto de realmente sentir, se emocionar e conversar com ele. Ele sentiu uma forte dor, né? Uma forte dor no abdômen, né? Dessa forte dor todos nós ficamos muito agoniados e tudo, não é? Mas pedimos muito a Deus, né? Força e fé, e também a São Francisco, né? São Francisco, esse santo que sempre está intercedendo por a gente. E aí ele foi para o hospital, ficou 17 dias em coma, né? Profundo.
E aí, desses 17 dias, ele passou 42 dias internado, né? E sempre clamando a São Francisco por ele, né? Para que ele pudesse retornar, porque os médicos já tinham enganado, né? Disse que não tinha mais solução para ele, né? Muitos disseram assim, não, só Deus mesmo. Então entregou nas boas mãos, né? Nas melhores mãos, que foi a de Deus. E aí pedimos também a São Francisco e fizemos várias promessas, das quais ele vestido, né, durante toda a festa de São Francisco, com a roupa de São Francisco, né, nos festejos. Essa é a primeira graça que você alcança de São Francisco? Eu uso uma tela por dentro de mim, uma tela. Poder de Deus, é que eu estou me movimentando, graças a Deus. E esse é o primeiro milagre que você alcança? Milagre que eu alcancei na minha vida. Então vai vir até o final da novena vestido de São Francisco? Se Deus quiser. Com certeza. Este é o Show da Paz da TV, fazendo um especial sobre a vida de Francisco de Assis. E é daqui que a gente se despede de você, lembrando, a paz e o bem sempre acontecem nos corações daqueles que aceitam a Deus. Francisco foi esse servo de Deus que aceitou Jesus em sua vida. Faça o mesmo e anuncie a paz e o bem por todos os lugares. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro. Signore, fa di me uno strumento alla tua pace. Dove è odio, che io porti l'amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro, fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare, ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.